Olá, turma, tudo bem? Continuando a nossa revisão para a avaliação diagnóstica, nós vamos começar agora o capítulo sobre romanos antigos. Assim como os gregos, os romanos nos deram também muitas contribuições. E agora a gente vai ver como que eles surgiram, como que se desenvolveram e quais foram os seus principais acontecimentos e fases mais marcantes da história deste povo. Quanto à questão do surgimento da cidade de Roma, tem várias versões sobre isso, como eles chegaram e tudo mais. Nós temos a lenda dos irmãos Rômulo e Remo, né, e temos também a versão histórica e arqueológica. De acordo com a visão histórica, fala-se que várias tribos de diversos locais diferentes começaram a se estabelecer na Península Itálica. Então, algumas tribos de etruscos começaram a se espalhar na região norte, tribos vindo dos gregos se espalharam e começaram a povoar a região sul, e ao norte ficaram então povos dos italiotas, que eram divididos então entre latinos e sabinos. Fala-se que, de acordo com a origem de Roma, esses latinos e sabinos eles começaram a ser submetidos a vários e constantes ataques, né? E de acordo com a história, com a arqueologia, para poder se defender desses ataques, eles construíram muros de madeira. E essa fortificação, então, teria dado início à cidade de Roma. Mas também temos a versão da lenda dos irmãos Rômulo e Remo, né? De acordo com a história, com as lendas, mitologias, enfim, Enéas, que era um príncipe troiano, que havia então sobrevivido à guerra de Troia, ele acabou fugindo dessa cidade, né, e chegou então à região da Lácia, acabou se casando com a filha de um rei latino. De acordo com a história desse casamento, nasceu então dois rapazes, dois meninos, chamados Rômulo e Remo, que foram alvos de ambição do seu tio, que os jogou no rio Tibre para morrer. Só que, pela lenda, esses dois meninos eles foram salvos por uma loba, e essa loba os amamentou até que um casal de camponeses os achou e os criou. Pelo desenrolar da história, quando esses dois meninos cresceram, eles retornaram então ao seu local de origem, retiraram o seu tio do poder, devolveram então o trono ao herdeiro de fato, né, que naquela época era até então o seu avô, e por conta disso eles ficaram com aquelas terras. Aí conta a mitologia, conta a lenda, que os dois, quando começaram a fundar uma primeira cidade, acabaram se desentendendo. Rômulo e Remo, então, acabaram entrando num conflito, a ponto que Rômulo matou Remo, o seu irmão, né? E isso fez, então, com que ele, arrependido, criasse uma cidade em nome e homenagem ao seu irmão. Algo meio tanto quanto sem cabimento, né? Mas tudo lenda, tudo mitologia, né? E aí seria, então, Rômulo seria o primeiro rei de Roma. Na história de Roma, ela é dividida entre três partes. Eles têm a monarquia, o período da república e o período do império. Durante o período da monarquia, eles tinham uma sociedade muito dividida, muito bem estratificada. Tá? Então, as pessoas que mais tinham importância naquela época eram os patrícios. Eles eram representados por pessoas que eram proprietários de terra, né? E normalmente eram pessoas descendentes dos primeiros povos que haviam chegado naquela região. As pessoas mais velhas formavam um conselho chamado Senado. Abaixo dos patrícios haviam os clientes. Esses clientes, eles eram pessoas de baixo poder econômico, normalmente eram parentes mais distantes dos patrícios, que dependiam normalmente financeiramente deles, né? E não tinham nenhum direito político, mesmo tentando reivindicar no Senado. E, por último, nós tínhamos os plebeus. Eram as pessoas, digamos assim, que não tiveram tanta sorte na vida, né? Tinham pouca ou quase nenhuma propriedade, não tinham nenhum direito político, nenhum direito de participar sequer da política, né? E eram obrigados a aceitar qualquer tipo de lei ou decisão que os patrícios colocassem. Muitos desses plebeus que não conseguiam pagar os impostos que eram colocados acabavam se tornando escravos, né? E com o passar do tempo, a classe dos escravos foi uma classe social que aumentou de forma bem considerável, né? Em questão de sustento, como que eles conseguiam se sustentar? Basicamente, eles sustentavam a partir do pastoreio e da agricultura. Logo no começo, quando a cidade começou a crescer, tanto uma coisa quanto outra, tanto o pastoreio quanto a agricultura, era uma função para abastecer a comunidade. Depois de um tempo, né, eles começaram a desenvolver ainda mais a questão comercial.
Os últimos reis de Roma foram da tribo dos etruscos. Eles começaram a dominar a cidade e tiveram bastante influência cultural sobre os romanos. Só que o que acontece? Houve um grande crescimento econômico, né? E fez com que muitos dos patrícios e também alguns membros da plebe começassem a melhorar financeiramente. E justamente por eles terem mais dinheiro, eles queriam poder político e participação política no Senado. E o que acontece? Os patrícios, os romanos, acabaram se revoltando, né? E expulsaram os etruscos porque acreditavam que todo mundo deveria ter direitos iguais. Até aí tudo ok, né? O problema foi que os etruscos, eles foram expulsos dali, terminaram então a monarquia, ou seja, a partir daquele momento, a promessa era de que os direitos seriam iguais para todos, certo? Porque eles começariam então uma república, certo? Só que não foi bem isso que aconteceu. No lugar do rei, entrou várias pessoas com responsabilidades bem diferentes. Essa república, ela administrava a religião, administrava o exército, né? E o próprio Senado foi substituído por um outro tipo de assembleia que era justamente ligada diretamente ao exército, entendeu? Isso por quê? Porque a influência do exército naquela época era justamente por conta das ações militares que ocorriam, e era justamente algo que era fundamental para poder alicerçar o poder daquele período, entende? O maior foco do Estado romano, desde a época do início da República, era construir um exército forte, certo? Para eles poderem crescer como nação. Então, assim, a ideia deles era administrar tudo, tanto a política quanto a parte religiosa, quanto a parte do exército, certo? Só que acontece, apenas os direitos dos patrícios eram ouvidos, eram levados em conta. Quando chega ao século V, até mais ou menos o século III a.C., os habitantes de Roma vão começar a reivindicar os seus direitos. E que habitantes eram esses? Os plebeus, certo? Então, assim, foram vários movimentos dessas classes que começaram a reivindicar seus direitos, porque na concepção deles, o que era muito certo, né? Eles pagavam altos impostos, mas não podiam participar de forma política, entende? Então, algumas das reivindicações, eles queriam leis que fossem escritas. Lembra que a prof falou, inclusive, lá na história dos gregos, que eles tinham a prática de fazer de forma oral, enfim, e aí teve um legislador que fez as leis escritas. Aqui também era um dos objetivos dos plebeus, que as leis fossem escritas e que determinassem direitos e deveres para todos os membros da República e não apenas só para os plebeus, né? Segundo ponto, a participação política e a influência para elaborar leis, ou seja, as leis que fossem ser criadas e os debates que fossem ser abertos dentro do Senado deviam levar em conta a opinião do povo como um todo, não apenas dos patrícios, dos plebeus também. Terceiro ponto, o direito de ter representantes no Senado. Isso eles chamavam de tribunos da plebe, ou seja, legisladores dentro do Senado que pudessem representar os direitos e a vontade do povo. O outro ponto, a questão do fim da proibição do casamento entre patrícios e plebeus. Imagina, naquela época era proibido você de uma classe social diferente de outra pessoa não poder se casar com a pessoa que tu gosta por conta disso, né? E o quinto ponto principal era o fim da escravidão por dívida. Muitas pessoas não tinham condição de pagar os altos impostos que Roma cobrava. Quando a pessoa não tinha dinheiro, não tinha ouro, por exemplo, eles cobravam 10 vacas, 5 cavalos, 4, 8 ovelhas. Só que pensa, muitas vezes isso era tudo que a pessoa tinha para poder sustentar a família, entende? Então eram impostos muito altos que fazia com que a pessoa que não tinha dinheiro virasse escravo tentando pagar esses impostos. Então isso, de fato, eram algumas das reivindicações que os plebeus faziam, né? Alguns plebeus acabaram enriquecendo por conta do trabalho comercial, porque o comércio era algo muito importante dentro de Roma, né? Mas mesmo assim, eles não tinham a participação política que eles queriam, mesmo sendo ricos e mesmo fazendo parte de uma pseudo-nobreza, como os patrícios, entende? Mas eles queriam maior participação na área política. Com o passar do tempo, Roma vai começar a crescer muito rápido, principalmente pelo fato de que ela era uma das poucas cidades-estado que conseguiu se tornar um império. E isso foi justamente por conta dos ataques, do avanço militar que ela fazia de forma muito rápida. A estrutura do exército romano, as falanges, a estrutura das legiões era muito bem feita. As estratégias de guerra, ataque do exército, era muito bem feito. O exército romano foi conhecido justamente pela sua organização,
né? Só que para poder expandir ainda mais seu território, Roma precisava travar uma batalha contra uma última cidade, que era a cidade de Cartago. Ela ia disputar, então, a ilha de Sicília. Se ela conquistasse a ilha da Sicília, ela ia conquistar toda a Europa. Isso porque a ilha da Sicília era um ponto de encontro comercial no Mediterrâneo naquela época. Então, no momento que Roma se colocou como inimiga de Cartago, ela tinha plena ciência de que se ela conquistasse Cartago, ela ia conquistar toda a região do comércio mediterrâneo, e foi o que de fato aconteceu. Nisso, eles travaram uma guerra chamada Guerras Púnicas. Teve 3 períodos dessa Guerra Púnica. Na primeira, na segunda e na terceira Guerra Púnica, a Roma venceu, certo? E na terceira, de fato, ela derrotou e conquistou Cartago de forma geral e a dominou. Acabou conquistando, então, a ilha da Sicília, que era uma das maiores conquistas na área comercial daquele período, né? Por conta disso, Roma ficou conhecida como a senhora, ou seja, a dona do Mediterrâneo, né? E por conta disso, ela acabou, então, expandindo a sua cultura romana e também a cultura grega. Vocês podem ver aqui no mapa também tudo que Roma acabou dominando após conquistar a região da Sicília e a cidade de Cartago, como está assinalado aqui no mapa. Então, de fato, conquistar a ilha da Sicília foi um passo maior ainda para Roma se consolidar como senhora e como dona da Europa. Depois desse período de expansão, os escravos começaram a se tornar maior fonte de riqueza, porque era como se fosse um tipo de mão de obra barata, entendeu? No aspecto cultural, essa expansão de Roma, muitos desse impacto ocorreu por conta das ideias, dos costumes e da religiosidade dos gregos. Vocês vão ver que tem muita semelhança entre os gregos e os romanos. Alguns romanos, inclusive, escreviam em grego, né? E a educação deles era justamente no molde helenístico, ou seja, na intelectualidade que os gregos ensinaram, né? Os deuses romanos também eram muito semelhantes aos gregos. Lembrando que é uma coisa muito importante destacar, os plebeus, que acabavam enriquecendo, eles também podiam se tornar proprietários de terra e explorando o trabalho escravo. Entretanto, eles não tinham direito de participar na área pública, isso só foi vir depois, tá? Em questão dos gregos, ideias, costumes, religiosidade, argumentação, filosofia, educação, tudo isso acabou influenciando essas mesmas áreas na religião romana, tá? Muitos dos deuses romanos, vocês vão ver que eles têm os mesmos deuses gregos, né? Só que com nomes diferentes e com atribuições diferentes. Por exemplo, o deus romano Júpiter o deus grego Zeus, tem a função de pai dos deuses. O deus Juno é a deusa Hera na Grécia, esposa do deus do casamento. Então, a deusa Vênus, em Roma, é a deusa Afrodite, deus da beleza, do amor, e por aí vai, certo? Então, assim, eles tinham essa correspondência dos deuses, e era muito comum. Tudo isso porque os romanos tinham essa admiração pela cultura grega, né? Só que nem tudo foi flores, nem tudo foi fácil e bem estruturado em Roma, né? Esse processo de expansão romana trouxe várias mudanças, né? Principalmente na questão da redistribuição de terras. Conforme Roma foi crescendo e foi ampliando o seu território, o número de terras que eles conquistavam era muito grande. Só que aquela coisa, né? Ficavam apenas para os patrícios. Os camponeses, as pessoas mais pobres, os plebeus, não tinham posse dessa terra, que, diga-se de passagem, muitos deles eram obrigados a irem lutar, né, nessa guerra, né, e não tinham condição nenhuma de poder ficar com essas terras depois, era algo muito injusto. Então, 2 legisladores, 2 tribunos da plebe, ou seja, representantes dos plebeus no Senado, chamados Caio e Tibério Graco, propuseram a tal da reforma agrária, que era o quê? Uma ampla distribuição das terras públicas, ou seja, fazer a divisão igual das terras para toda a população, né? Grande parte da nobreza tinha se apropriado dessas terras, né? Quando ouviu essa proposta, ficou totalmente violenta e acabou gerando a morte desses 2 irmãos, desses 2 legisladores. Por quê? Porque a nobreza não queria abrir mão dos seus poderes,
né? O Caio Graco ele foi responsável por uma medida também que reduziu os preços de alguns alimentos, como o trigo, para a plebe romana, né, que era muito pobre. E detalhe, eles cobravam muito mais caro dos plebeus do que dos próprios patrícios, que tinham dinheiro para pagar, entendeu? Essas reformas dos irmãos Graco acabaram fracassando, né, justamente porque os grupos sociais que eram privilegiados resistiram a qualquer tipo de mudança. Então, assim, todos esses fatores acabaram fazendo com que, obviamente, a população se colocasse contra os líderes políticos daquela época. Então, a crise do Império Romano começou a vir aos pouquinhos, aliás, do governo romano, né? Não era império ainda. Roma em si era uma cidade muito bem quista, muito bem vista pelas pessoas, e era quase uma cidade dos sonhos naquele período. Só que ela também tinha os seus problemas, né? Várias lideranças começaram a surgir dentro da República a fim de evitar futuras contendas, futuros problemas, né? E muitas delas tentaram impor a sua influência. Por conta disso, alguns generais se reuniram, que foram o Júlio César, o Pompeu e o Crasso, né? E fizeram um acordo para tomar o poder romano e dividiram então entre si, formando o primeiro triunvirato. Só que o Júlio César, ele acabou então, digamos assim, se destacando entre os três, tornou o seu poder vitalício, só que no Senado, esse tipo de atitude do Júlio César foi visto como uma ameaça, porque o Senado sempre teve mais influência em Roma do que os próprios reis até então, do que os próprios líderes políticos até então. Por conta disso, o Senado fez uma emboscada e acabou assassinando o Júlio César, né? E não só o Júlio César, mas o seu filho também. Muitas das pessoas que presenciaram aquilo, essa manifestação do Senado, viram necessidade de, digamos assim, baixar a influência do Senado, né? Por conta disso, eles tentaram colocar de novo um outro triunvirato, ou seja, um outro governo de 3 pessoas, também representada por generais. Então, colocaram o Caio Otávio, o Marco Antônio e o Lépido, né? Que também era um defensor dos direitos de César. Só que o Caio Otávio foi o que mais fortaleceu o poder dele, né? O Lépido e o Marco Antônio foram simplesmente descartados. O Marco Antônio acabou morrendo, tem toda a história do envolvimento dele com a Cleópatra, enfim. E, por fim, o Caio Otávio se tornou, então, o primeiro imperador romano. Ele, como imperador romano, passou a ser chamado de Otávio Augusto. E ele começou a promover várias mudanças na sua administração, né, que foi do ano de 27 a.C. até o 14 anos depois de Cristo. Naquela época, a cidade começou a ser reorganizada e foi dividida em 3 partes, não mais pelo nascimento da pessoa, mas segundo as suas posses, o que era muito mais fácil da pessoa melhorar financeiramente falando e ter uma participação pública sem saber que ele nasceu plebeu, vai morrer plebeu. Não, agora teria uma possibilidade da pessoa melhorar financeiramente, né? As maiores forças naquela época vinham justamente dos plebeus e dos militares. Então, uma das coisas que o governo fez naquele período foi profissionalizar o exército. Roma chegou a ter cerca de 50 legiões com 6.000 legionários em cada uma delas, ou seja, 50 blocos de exército com 6.000 soldados cada um. Em outras palavras, eram os maiores exércitos do mundo naquele período, né? As fronteiras naquela época precisavam ser muito fortificadas. Então, qual foi a ideia do imperador? Fazer um período de paz, digamos assim, né? Fortalecer as fronteiras, né? Não precisaria mais atacar outras regiões, apenas fortalecer as fronteiras romanas e impedir que outros povos pudessem chegar, então, ao território romano. Esse período chama-se de Pax Romana, certo? Então, assim, eles iam acabar com as ameaças de conflitos internos e iam manter as fronteiras romanas seguras de ataque de outros povos. Só que dentro de Roma ainda havia muito conflito interno, e o maior conflito de todos era justamente os direitos dos plebeus que não eram ouvidos. Então, o imperador ele intensificou uma política chamada de política de pão e circo, que era basicamente o quê? Ele distribuía alimentos a preços bem baixos e dava atrações gratuitas para que os plebeus simplesmente ficassem distraídos, né, dos seus problemas. Então, assim, entre essas atrações, eles colocavam luta de gladiadores com feras, espetáculos de forma geral, além de teatros, enfim, né, justamente para poder levar para frente, digamos assim, né, essa cultura do esquecimento. Então, muitos dos plebeus que reclamavam, que reivindicavam seus maiores problemas, iam para esse pão e circo e simplesmente se distraíam.
E, claro, isso diminuía as possibilidades de revolta naquela época. Dentro do Império Romano, teve muita dinastia, que é o que a gente chama o quê? Quando uma mesma família permanece no poder durante muito tempo. Entre o imperador Otávio Augusto até a última dinastia, que foi Severo Alexandre, houveram 4 dinastias. O próprio nome imperador significa general do exército, ou seja, a sucessão não era hereditária. Os imperadores, na verdade, eram todos generais, tá? Então, assim, entre as dinastias romanas, a gente teve 4 que se destacaram. A dinastia Júlio-Claudiana, a dinastia dos Flávios, dos Antoninos e depois a dinastia dos Severos. Essa parte aqui das dinastias a prof não vai pedir para vocês, é mais para vocês saberem como que elas eram divididas, mas ela não vai cair na prova, tá bom? E por fim, o Império Romano ele começou a caminhar para sua queda. Esse período começou a ter início a partir do século III até o século V, que é onde os historiadores chamam de Baixo Império. Tem vários motivos que podem explicar essa queda, tanto fatores internos quanto fatores externos. O fator interno a gente pode dizer que foram muitas das mudanças nas estruturas econômicas, na parte política, militar e até mesmo cultural, né? Já no fator externo, a gente pode dizer que a maior causa do fim do Império Romano foi justamente as invasões bárbaras. Mas a gente também tem outros pontos que a gente tem que considerar. A questão do escravismo, a diminuição das conquistas militares, a religião do cristianismo, o aumento dos impostos e, claro, os bárbaros, certo? Naquela época, o escravismo era a principal base de sustento econômico do Império, tá? E, claro, as atividades econômicas dependiam da mão de obra escrava, porque era uma mão de obra barata, né? E estava presente nos campos, nas cidades, enfim. Só que, assim, o escravo era fundamental. E quando o número dele começou a diminuir dentro de Roma, por conta das leis que terminavam com escravidão, enfim, houve vários problemas para o governo romano. Outro ponto, como as conquistas militares, por conta da Pax Romana, simplesmente praticamente tinham cessado, né? O número de escravos também diminuiu nas conquistas, certo? E isso automaticamente fez com que os impostos fossem mais altos, porque eles não tinham mais de onde tirar dinheiro para poder pagar os soldados, certo? E isso fez com que houvesse uma falha no funcionamento da estrutura, entende? Muitos habitantes urbanos começaram a sair de Roma, das grandes cidades, e começaram a morar no campo, porque eles não tinham mais condição de se manter ali na cidade. Era muito caro ter que pagar imposto, entende? Além disso, muitos soldados passaram a ter corte no seu salário, porque eles não tinham mais de onde tirar dinheiro, entende? Então, imagina, eles não tinham mais escravos para trabalhar, porque eles não faziam conquistas militares. Não tinham mais lugar de onde tirar o imposto, então aumentava o imposto do pessoal da cidade. Só que o pessoal da cidade estava saindo da cidade e indo para os campos. Eles iam cobrar de quem? Não tinha de onde cobrar. Então, também não tinha de onde pagar o salário para os soldados. Então, foi uma sucessão de acontecimentos que levou essa crise. Além de tudo, a religião cristã começou a pregar a igualdade entre os homens. Então, a escravidão começou a ser cada vez menor dentro do espaço dos cristãos. Lá no campo, os proprietários de terra começaram a estabelecer um contrato com os grandes proprietários, eles meio que se comprometiam a proteger os proprietários menores em troca de apoio militar. Os ex-moradores da cidade começaram a arrendar um espaço de terra onde, ao mesmo tempo que eles tinham o seu sustento próprio, eles também dividiam a produção com outras pessoas e, ao mesmo tempo, eles se protegiam de futuros ataques. Aqui começa a surgir o que a gente chama de sistema feudal, onde eles fazem grandes fortificações, castelos, enfim, e moram bem afastados das cidades para não ter perigo de serem atacados. O exército começou a passar por uma crise muito grande por conta do fim das grandes conquistas, né? E começaram a saquear a região para poder sobreviver. O fato dos soldados se recusarem a trabalhar por falta de salário, né? E abandonar a carreira militar e começar a viver da terra, mesmo que o governo militar tentasse acordos com outros povos para poder defender as fronteiras, né? Então, durante um tempo, o Império Romano fez acordo com os povos bárbaros, né, para que eles não fossem atacados. Só que o Império Romano começou a ficar cada vez mais vulnerável, né? Então, outros povos começaram a atacar Roma. Esses povos, eles chamavam de bárbaros, todas aquelas pessoas que não falavam latim, não falavam grego e também não tinham a cultura do mundo romano. Só que quando os romanos precisavam da ajuda deles, claro, né? Os romanos pediam ajuda.
O fato é que esses bárbaros, eles invadiram o Império Romano, provocaram grandes mudanças e colaboraram também para a sua queda, que ocorreu definitivamente no ano de 476 depois de Cristo. Esse mundo romano, ele não foi construído num dia só, bem pelo contrário. Ele demorou muito tempo para ser construído e também demorou muito tempo para poder chegar ao fim dele, né? Tanto que, para vocês terem uma ideia, o Império Romano, ele foi dividido posteriormente, né? E ele só foi entrar em decadência definitivamente no ano de 1453. Mas, prof, tu falou agora há pouco que ele foi destruído no ano de 470. Para vocês terem uma ideia, o Império Romano estava tão grande, mas tão grande, que ele foi dividido em duas capitais. A capital romana, no ocidente, ficava então na Itália, e a capital romana do Oriente ficava na cidade de Constantinopla. Depois que Roma foi atacada no ano de 476, o Império Romano do Ocidente foi atacado pelos bárbaros e foi totalmente destruído. Já no ano de 1453, o Império Romano do Oriente permanecia firme e forte na cidade de Constantinopla até ser atacada por um outro grupo, um outro povo chamado Turco-Otomano, que acabou conquistando aquela região ali, certo? Gente, eu espero que vocês tenham entendido bem o conteúdo que a prof explicou agora. Caso você tenha alguma dúvida, estarei atendendo lá no grupo do Telegram, certo? Estude bem para a prova e tenha um bom resultado. Um abraço e até a próxima!